Boa tarde, padre. Boa tarde. E vem falar para nós sobre o novo Papa, o Papa Francisco. Francisco, é. Aliás, esse nome eu gostei demais, desse nome, que ele escolheu, Francisco, que foi o santo mais ligado aos pobres, Os né? pobres, a Fez voto de simplicidade. pobreza, se dedicou a vida toda a eles. Aliás, aí depois eu fiquei pensando, mas por que será que pela primeira vez, em 2000 anos de igreja, um Papa, escolheu esse nome? Eu acho assim interessante porque, diante das circunstâncias atuais que vive a Cúria Romana, Francisco teve uma grande interferência e influência quando ele procurou o Papa também para reivindicar esse olhar para os pobres diante de uma Cúria que ainda não estava voltada para as situações dos menos favorecidos, né? Para que a Igreja se renovasse, a Cúria se renovasse e ali pudesse se voltar novamente para os pobres. O Francisco encontrava ali um contraste, uma contradição da igreja. O Francisco de Assis. O Francisco de Assis. Então eu acho que o Papa, o Jorge Mário Bergoglio, ele escolheu logo diante das circunstâncias atuais, que precisa ter uma renovação, principalmente olhando para os pobres, para os menos favorecidos. Nós temos até imagens aí, não é, do novo Papa, o argentino Jorge Bergoglio. Qual é o perfil dele, padre? Olha, o perfil do Papa, ele é um Papa de unidade, é uma pessoa que quer trabalhar a unidade, é uma pessoa que está voltada também para as classes menos favorecidas. Ele é muito consensuoso, é muito simples, é muito humano. São as imagens dele aí. É muito presente na vida do povo também, não é? Ele é muito presente na vida do povo. Aliás, eu soube que ele anda de ônibus lá em Buenos Aires. É, uma simplicidade, uma vida muito simples. Isso é bom para nós termos hoje este Papa que... O Bento XVI também era uma pessoa muito simples. Ele morava próximo, do lado de fora do Vaticano, frequentava o café, tomava o seu café da manhã ali nos chamados bares de Roma, que não são os bares como nós conhecemos, mas onde as pessoas tomam café. E aí ele ia, caminhava, encontrava com as pessoas. E assim, esses homens realmente, eles têm essa característica de simplicidade também. E o Bergoglio não vai ser diferente. Ele foi escolhido, inclusive, tinha sido um dos mais votados quando o Papa Bento XVI, o Ratzinger, foi eleito, exatamente. A igreja, padre, esperava um Papa mais jovem? Eu acredito que sim. A igreja de nós todos, os fiéis, né, que estavam nessa expectativa... Ele tem 76 anos, né? né? O Bento XVI tinha 78 anos. E a carga a missão é árdua, pesa nos ombros e na idade também, né? Eu acredito que se envelhece mais rápido assumindo esta missão. Mas a missão ela não é fácil, realmente, mas Deus o ajudará a conduzir pela força do Espírito Santo este governo da igreja, trabalhando esta unidade, trabalhando esta renovação da Cúria que já era tempo de ser feita. Está aí o novo condutor da Barca de Pedro. Da Barca de Pedro. Papa Francisco. Agora, padre, o primeiro das Américas, aliás, o primeiro fora da Europa. É o primeiro fora da Europa. Isso também é um marco que quer dizer o quê? Olha, é essa abertura também, a experiência da vida de uma igreja que dá muita esperança para toda a igreja. Então, se nós, da América Latina, damos essa esperança para a igreja, somos um povo extremamente católico, né? Então, nada mais justo do que escolher um Papa que venha representar uma outra face. Já não era sem tempo de se escolher um Papa desses lados, das Américas, por exemplo, ou de outros continentes, porque mostra esta unidade, esta universalidade e saber que somos igreja onde quer que estejamos. Para nós é uma alegria termos um Papa latino-americano, né, representando todo o povo de Deus. A informação é que ele tem um perfil, um pensamento conservador. Agora, esse é um conservador no conteúdo ou também na forma? Ou o senhor acha que nós vamos avançar? Não, eu acredito que nós vamos avançar, não obstante a mão forte
diante das situações e das circunstâncias que se encontra a igreja. Precisa ter um homem como ele, hoje no governo da igreja, à frente da igreja, para poder organizar. Então, não é a questão do pensamento propriamente dito que está em voga, porque ele não pode colocar a igreja com o pensamento dele, mas aquilo que é próprio da igreja. Realmente a igreja não abre mão de certas coisas na vida do mundo e da sociedade, da humanidade. Celibato. Pois são coisas Casamento próprias. de homossexuais. Pois é, coisa própria da igreja, não é dele propriamente. O uso da camisinha, que é muito polêmico. Pois é, então essas situações, elas devem ser levadas, discutidas, repensadas, reescritas essa história e essa continuação do que nós vivemos no mundo atual, né? Agora, porque tem uma diferença entre o que é dogma e o que é tradição, Exatamente. né? Então, por exemplo, a mulher, teve até um protesto lá das mulheres para que soltaram a fumaça rosa, que as mulheres pudessem ter o direito a celebrar a missa, né? Isso também porque isso aí não é uma tradição, é uma questão doutrinária. Doutrinária. Não é para agora, talvez. Quem sabe futuramente, no andar da igreja, das exigências dos tempos que mudam, que avançam, não é um processo também cultural. É uma questão cultural, histórica, que vai se renovando a cada tempo. Então, nós não podemos esperar que um Papa chegue e diga agora vai ter isso, isso e isso. Não é dessa forma que se trabalha. É um processo. Então, levando em consideração tudo o que se vive hoje e que já se viveu no passado. Esse marco que ele apresenta como raiz do seu pontificado, escolhendo o nome Francisco, já mostra que vai ser da simplicidade um olhar para os pobres e os menos favorecidos. Isso é muito importante. A renovação da igreja, dentro da Curia Romana, é muito importante. O ano passado eu estive em Roma e encontrei alguns padres, amigos, inclusive, que trabalham no próprio Vaticano. Ele dizia da debilidade, da fragilidade do Bento XVI diante da situação que ele estava enfrentando dentro do Vaticano. Então, é tempo de renovar, não pode continuar a mesma coisa. Se o Papa Bento XVI, né, esse Papa, Papa Emérito, ele não conseguia, não tinha forças para lidar, então vem um para renovar aquilo que ele não conseguiu e não estava conseguindo fazer. Padre, o senhor morou em Roma, né? Via de perto como é que tudo funcionava, principalmente lá no Vaticano. O Papa, ele permanece fazendo esse encanto para as pessoas. A gente percebe que lá no Vaticano tem um turismo muito voltado para ver o Papa, né? Essa figura que ainda continua encantando as pessoas? Sim, é um ícone do mundo. Você vê que a igreja, a figura do Papa, ela realmente encanta o mundo. Mas nós não podemos basar ou ver a igreja somente na figura do Santo Padre, não é? Ou daquelas celebrações solenes, magníficas, com muitas pessoas, mas temos que ver realmente esse significado histórico da igreja na vida de Roma e do mundo inteiro. E no dia a dia das pessoas, né, no dia a dia das pessoas. Afinal, há mais de 1 bilhão de católicos no mundo. Pois é, exatamente. É muito bonito a gente ver toda aquela, como se diz, aquela coisa marcial que ontem mostrava aqui. A liturgia. A liturgia é riquíssimo. E a gente vê a grandiosidade da igreja e a atenção. Eram mais de 5 mil jornalistas do mundo inteiro. Uma eleição, a única eleição que atrai todos os países, né, a atenção do mundo inteiro. Padre, eu quero agradecer ao senhor pela presença aqui com a gente, falando sobre o novo Papa dos católicos, Papa Francisco. O Papa Francisco. Vamos rezar por ele, para ele que faça um governo frutuoso, e algumas imagens ou notícias distorcidas, nós temos que mostrar a verdade, e eu li algumas coisas que nada é provado de alguma atitude que não corresponda aos anseios da sociedade, do povo, que foram divulgadas, que foram noticiadas. Isso realmente precisamos aprofundar no conhecimento do novo Papa e esperar aquilo que é de bom para a nossa igreja, para o nosso povo, para o mundo inteiro.